Olá, queridos, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo extraordinário da palavra do Eterno. Que bom que você está aqui, glória a Deus, estamos remindo o tempo, estamos aproveitando por quantos dias são maus e nós não podemos perder tempo, não é verdade? Nós não podemos perder tempo, queridos. Nós precisamos estar com a palavra aqui, ó, na mente, aprendendo, para não sermos enganados e, melhor ainda, para sermos edificados e ainda mais para edificarmos outros também, né? Então, na última aula, nós vimos o capítulo 1 e o 2 da carta aos Hebreus, né? Coisa extraordinária, né? Carta que foi enviada para o povo hebreu, que depois veio a se chamar, né, povo de Israel, hebreus lá de Eber, né, da descendência de Eber. Depois passa a se chamar Israel por conta do nome do patriarca Jacó, quando Deus muda o seu nome, né, de Jacó para Israel, príncipe de Deus, né? Então, o autor dessa carta, ele quer, acima de tudo, mostrar a grandiosidade de Cristo, né? Que Cristo, ele é maior que tudo, ele é maior do que o sacerdócio levita, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que os anjos, ele está superior a tudo isso e todas essas coisas está, né, embaixo do seu domínio, ele é o criador de tudo. Então, isso fica bem nítido nessa carta, né? O quanto esse autor, ele evidencia, né, a superioridade de Cristo em tudo, né? Então, não quero perder tempo, vamos ao que interessa, vamos ao texto, pega aí a palavra de Deus, vamos estudar ela, vamos extrair dela, né? Esse alimento para nos alimentar. Queridos, como é maravilhosa a palavra, né? Como é bom poder abrir a palavra de Deus e sermos edificados por ela, né? Então, vamos lá. Vamos ao capítulo 3. Ó, nós vimos no 1 e no 2 que o autor, ele mostra ali que Jesus, ele é superior aos anjos, né? Mostra que ele recebe do Pai a adoração e tudo mais. E aqui na sequência, né, no capítulo 3, o título do capítulo 3, aqui na minha Bíblia, a versão que eu estou usando é a NVI, vai falar o seguinte, ó: Jesus é superior a Moisés. Então vamos lá, ó. E o capítulo 3 começa dizendo assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos, melhor dizemos, ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi fiel àquele que o havia constituído. Assim, Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa... Deixa eu voltar aqui, queridos. Versículo 3. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós,
e que nos apeguemos, se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Então, olha que coisa interessante, né? Gente, os judeus, eles têm assim, eles não conseguem entender isso aqui que nós entendemos, né? Essa graça que o Espírito do Pai nos deu a entender hoje, que foi revelado a nós por meio do Filho, que é o mistério que Paulo fala lá nas suas cartas, né? Por quê? Porque o povo de Israel, na mente deles, né? O Messias prometido à nação de Israel, não é esse Messias, né, que vem para salvar todos. O Messias deles, né, vem para salvar apenas eles, apenas a nação de Israel. Por isso que hoje os judeus, que eles ainda estão naquele tempo de endurecimento, porque foi propósito do próprio Deus endurecê-los, né? Para que eles não entendam essa mensagem, mas quando chegar na plenitude do tempo dos gentios, quando findar o tempo dos gentios, esse tempo que o Pai deu para nós, né, como igreja do Cordeiro, de pregarmos as verdades, né? As verdades do Evangelho. Os judeus, eles vão despertar para essa verdade e eles também vão entender essa verdade, que hoje, né, ela está visível aos nossos olhos, não de todos, mas não estão para o povo judeu. Então, olha que coisa, povo de Israel, né, porque judeu é a tribo de Judá, porque fica confuso, né, judeus, israelita, hebreus, e não é a mesma coisa, né? Os judeus é apenas a tribo de Judá. Então, queridos, o que acontece? Os israelitas, eles nunca aceitaram que os gentios, né? Que os gentios recebessem também a graça. Prova disso é que quando Pedro, né, tem aquela divergência lá, né? Naquela visão que ele tem em relação aos animais lá, quando ele vai na casa de Cornélio, Pedro, que foi apóstolo de Jesus, viveu com Jesus, passou os 40 dias com Jesus, né? Aquele que Jesus pede para que apacente os seus cordeiros, a mente dele ainda estava focado em quem? No povo de Israel. Eles não entendiam ainda que o mistério de Cristo, né? Que Paulo, ele vem destacar extraordinariamente nas suas cartas, né? Alcançou também os gentios, né? Até então, a graça era só para eles. Queridos, os judeus, né? Eles viam um gentio como um cachorro, como uma pessoa assim da pior espécie, como um pagão, como uma pessoa assim que aos olhos deles nunca, jamais, né, seria digno da salvação. Porque eles, né, os santos, eles é quem guarda a Torá, as leis, tudo, né? Eles que ainda estão na cegueira da lei, né, e das obras. Então, eles não aceitam, isso não entra na mente deles, a mente deles está bloqueada. Então, veja como é incrível, né? Jesus, ele prepara alguém especificamente para levar essa mensagem para os gentios, que somos nós, que somos a igreja, né? Que fomos enxertados no Israel, não o Israel de carne, não o Israel carnal, mas o Israel espiritual de Deus. Quem é o Israel espiritual de Deus? É a somatória de judeus, gentios e todo aquele que crê no Messias de Israel por meio da fé de Abraão. Então, o que acontece? Quando Pedro vai na casa, contextualizando tudo para vocês entenderem melhor aqui. Quando Pedro vai lá na casa de Cornélio, né? Os outros judeus, eles repreendem Pedro, né? Eles não aceitam, mas Pedro fala assim: se o próprio Deus deu para ele o Espírito, como Deus deu a nós, quem sou eu para ir contra Deus?
Mas até o apóstolo Pedro, ele tinha uma resistência. Quando a gente vai lá no livro de Atos, a gente vê que ele, né, comia com os gentios, mas quando os que eram da circuncisão chegavam, ele, caía fora. E Paulo vai lá e dá uma chamada nele, no meio de todo mundo. Então, Paulo foi esse homem extraordinário que Jesus mostrou para ele, desvendou para ele, como ele vai falar lá na sua carta de Efésios, né? Que ele recebeu essa revelação e entendeu o mistério de Cristo, né? Que está ligado à conexão das duas casas de Israel, né? Judá e Efraim, os gentios sendo inseridos e recebendo a bênção de Abraão. Então, eles não aceitavam e não entendiam. Então, para eles, né? Para eles, a salvação era só para eles. O Messias de Israel era só para Israel, não era para gentios, né? A mente deles, bloqueada, até os dias de hoje. Então, o autor vem falando, explicando, né, para eles, né, deixando claro para eles, né, que Jesus, ele está acima de Moisés, além de Moisés, né? Ele está explicando, portanto, irmãos, participantes do chamado celestial. Olha, o autor falando, né, para os irmãos hebreus. Irmãos, nós somos participantes, né? Agora, todos nós juntos somos participantes dessa graça, judeus, gentios e todo aquele que crê, somos participantes do chamado celestial, Fixem os seus pensamentos em Jesus. Apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado. Então, Jesus, ele é tudo, queridos, tudo. Olha, não dá nem para definir, porque são tantos títulos que é dado a Jesus, né? Que Jesus, ele é tudo em todos, né? Que é o resumo, né? Jesus, ele é tudo em todos. Então, ele diz, Jesus, né? Fixem os olhos de vocês em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote. Olha que incrível. Porque quando o autor fala que Jesus, ele é o apóstolo, então ele é o enviado do Pai e depois ele vai enviar os seus também. Assim como o Pai envia ele, né? Ele sendo apóstolo do Pai, enviado pelo Pai, ele iria cumprir a sua missão e ia chamar os seus enviados, os seus apóstolos, enviar eles para essa missão de trazer essa boa nova do evangelho para todos os povos, nações, tribos e línguas. E ainda mais, e sumo sacerdote, para que eles entendam que Jesus não era um profeta qualquer. Não, Jesus, ele era o enviado de Deus, ele era o apóstolo de Deus, mas também ele era sumo sacerdote. E depois, no decorrer da carta, ele vai explicando, né, sobre o sacerdócio real de Jesus. Então, apóstolo e sumo sacerdote que confessemos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Então, o autor está falando aqui, que ele, Jesus, ele foi fiel a Deus que o constituiu, assim como Moisés também foi fiel na sua missão aqui na terra que Deus deu para ele. Olha, a comparação, o paralelo entre Moisés e Jesus, só que fazendo distinção e deixando bem claro qual que era o papel de Moisés e qual que era o papel de Jesus. Aí segue falando aqui, Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, tá vendo? Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Então, a honra de Jesus está muito acima da de Moisés. Pois toda casa é construída por alguém, né? Mas Deus é o edificador de tudo. O que é o edificar? O edificar é o dar crescimento.
Moisés, né, ele foi o fundamento, né, o fundamento de tudo, né, ali no deserto. Mas quem deu o crescimento, quem edificou, foi Jesus. Jesus é que vem edificar sobre aquele fundamento lá. O próprio Paulo fala que nós não podemos lançar outro fundamento. Já existia um fundamento, né? Inclusive, que a origem vem do céu, porque o plano de redenção, ele já estava lá nos planos do Pai. O Pai já tinha esse plano, né? De redimir a humanidade caída. E para que o ser humano entendesse esse plano, Deus ele dá instruções a Moisés, pede que ele faça uma cópia do original do tabernáculo que estava no céu, para ser didático, para que as pessoas entendessem, né? E lançasse luz, né? Porque todas aquelas coisas eram sombra, né? Da luz que viria, que seria Jesus, né? Então, tudo aquilo ali, todas aquelas instruções que eram dadas ali no santuário, tudo aquilo remetia para Cristo, tudo aquilo era sombra daquilo que ia se cumprir em Jesus. Então, o autor fala aqui, ó, que Deus é o que edifica, né? Deus é o que edificou por meio do seu Filho. Porque lá, né, nos profetas, né, lá em Samuel, o próprio Jesus fala isso, o próprio Deus fala isso, né, que o filho dele que edificaria casa para ele, né, quando ele fala que para Davi que Davi não vai edificar a casa, porque Davi derramou muito sangue, Deus fala assim, ó, o meu filho edificará para mim casa, né, o fundamento já tinha, né? E agora o filho vinha edificar essa casa sobre esse fundamento que já tinha, fazer se cumprir nele tudo aquilo para que a partir de então houvesse um crescimento através da nova aliança feita no seu sangue. Então, continua aqui, ó. Moisés foi fiel como servo. Moisés era servo e foi fiel a Deus como servo em toda a casa de Deus, ou seja, lá no tabernáculo, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Ou seja, Moisés foi fiel como servo, dando testemunho na sua casa, na casa de Deus, que era o tabernáculo lá no deserto, né? Apontando para o futuro, para Cristo. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Você entendeu? Olha o paralelo aí. Moisés, ele foi fiel como servo, mas Cristo não. Cristo foi fiel como filho, edificando a casa de Deus, que ele vai dizer na sequência que essa casa somos todos nós, eu e você, né? O edifício que Pedro vai falar lá nas suas cartas, né? Aí ele fala assim, ó, se é que nos apeguemos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos, né? Tem um se aqui, porque Moisés está falando, o autor está explicando tudo isso, está falando assim, ó, mas isso, né, você só vai ser casa de Deus, né, se você se apegar firmemente e confiar, a confiança e a esperança da qual nos gloriamos. Nos gloriando de quem? Em Cristo Jesus. Então, eles também serão casa de Deus se eles entenderem isso daqui. Entenderem que Jesus, ele está acima de Moisés. Entenderem que Moisés, ele teve o papel dele lá, que ele foi fiel a Deus no santuário, mas o Filho de Deus, que é superior, né? Ele foi fiel edificando cada um de nós neles, e eles, para que eles também fossem recebessem essa edificação e fosse casa de Deus, eles também têm que crer nisso, né? Crer justamente dessa forma. Aí, versículo 7 diz assim, ó, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto,
onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de durante 40 anos, terem visto o que eu fiz, por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Então, queridos, olha só, olha a chamada que o autor vem falar assim, ó. Hoje vocês estão ouvindo essa palavra, estão ouvindo essa verdade. Não endureçam o coração de vocês como aqueles antepassados de vocês que lá no deserto endureceram o coração contra Deus, não aceitaram, né, a verdade, murmuraram, blasfemaram e eles não entraram no descanso do Senhor. Então, olha aqui que repreensão aqui para esse povo, para eles não cometer o pecado dos seus antepassados. De quê? De endurecer o coração e não aceitar essa mensagem. Que mensagem? A mensagem de que Jesus é maior do que Moisés. Que Moisés, como servo, cumpriu bonitinho lá e foi obediente a Deus naquilo que Deus pediu para ele fazer. Mas que depois dele, né, vinha um sacerdote que estava acima de Moisés e que é o Filho de Deus. E que se esse povo endurecer o coração, eles jamais entrarão no descanso, né? Então é isso que ele está falando, ó. Hoje, se vocês ouviram a sua voz, não endureça o coração de vocês. Ouçam, prestem atenção na mensagem para não acontecer com vocês a mesma coisa que aconteceu com aquele povo. O que aconteceu com aquele povo? Murmuraram no deserto e não entraram no descanso. O que é descanso? Na Canaã. Só 2 entraram, Josué e Caleb. Então, esse descanso, ele tem... como é que se diz? Ele está relacionado com 2 coisas. Esse descanso está relacionado com salvação. E esse descanso está relacionado com o milênio, porque só vai entrar no descanso quem for salvo. E aqueles que for salvo vai entrar no descanso. Que descanso que é esse? O milênio, né? Porque o milênio está atrelado com muitas coisas que a gente já vai ver aqui na sequência do texto. Então, eu falo assim, ó, que Deus jurou na sua ira que jamais entrarão no meu descanso, né? Aí o autor fala assim, ó, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Ou seja, não percam a oportunidade. A mensagem chegou para vocês hoje, não vão bloquear essa mensagem. Não endureça o coração de vocês. Abram o coração de vocês. Olhe o exemplo daquele povo que não entrou em Canaã. Porque se vocês rejeitarem essa mensagem, eles não entraram em Canaã e vocês também não vão entrar. Era essa mensagem aqui para o povo. Se vocês rejeitar o Messias, se vocês rejeitar o Filho de Deus, vocês não terão salvação. Isso aqui é uma mensagem, assim, é um grito de alerta para os hebreus, que são os israelitas, para que eles não cometessem esses erros, né, dos seus antepassados no passado e aceitassem a graça do Messias. Então, ele continua falando aqui, ó. Tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Olha aí. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Ou seja, se nós não mantemos a confiança, né, que tivemos desde o princípio, nós não vamos alcançar essa graça. Nós temos que nos apegar, né, apegar nisso.
Aí ele fala de novo, ó, ele repete a mesma frase, ó. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião. Aí ele vai focar aqui de novo, ó. Aí ele vai falar, ó, ele ainda vai explicar, gente, isso aqui tá tão mastigado, ó. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Toda aquela população que saiu do Egito? Gente, isso é coisa para a gente pensar e para a gente meditar. Eu não tenho de cabeça, mas depois eu vou conferir direitinho ali quantas pessoas saíram do Egito. Gente, era uma cidade, era muita gente. Não era pouco, não. Era na casa de milhões de pessoas que saiu do Egito para o deserto. E dessas milhões de pessoas que saíram, só dois conseguiram entrar na Terra Prometida. Isso é algo para a gente ficar, assim, sabe, de antena ligada. Porque a salvação, ela é mérito de Cristo, mas nós precisamos nos esforçar para ser salvo, não para fazer a nossa parte, porque nós fomos salvos com propósito, nós não fomos salvos para ficar com a cara para cima, não, nós fomos salvos e precisamos entender o para que Jesus nos salvou, né? Então, olha só, o autor continua aqui, ó. Não foi todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus estava irado durante 40 anos. Não foi contra aqueles que pecaram, os corpos caíram no deserto. E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso. Não foi aqueles que foram desobedientes. Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Queridos, aquele povo não entraram pela incredulidade deles. Né? Eles não creram, eles murmuravam o tempo todo. E nos nossos dias não é diferente, sabe por quê? Porque Jesus falou que é mais que a porta é estreita e são poucos que dão por ela. Porque exige renúncia e nem todos querem renunciar. Então eles iludem-se, eles enganam a si mesmo, praticando uma religião vã, né? Se iludindo. E aí o autor continua agora o capítulo 4, ó. E o título diz assim, ó, um descanso sabático para o povo de Deus. Então, vamos lá. Ó. Vamos ver que descanso sabático é esse? Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, agora eu quero parar aqui para falar para você. Qual é o descanso de Deus? Qual foi o descanso de Deus? Qual foi o dia que Deus descansou? O sábado semanal. Então, ele está falando aqui, ó. O autor está falando assim, ó. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, né? A gente precisa descobrir que descanso de Deus é esse, né? A gente já sabe que o dia do Senhor é o sábado e o dia que ele descansou é o sábado. Só que o sábado, gente, o sábado é uma coisa tão extraordinária que vocês nem imaginam. A conexão do sábado, ela é uma marca no tempo, porque nós temos o sábado semanal de 7 dias. Nós tínhamos, né, lá na Antiga Aliança, o sábado de ano, a cada 7 anos a terra descansava. E nós tínhamos o sábado, né, na junção aí dos 7, lá no jubileu, com 50 anos lá, que era o descanso e também onde se era restituído, né, as terras, tudo ali. E nós temos também outro sábado, que é o grande sábado, que é o sabaton,
que é o milênio. Sim, queridos, é o milênio. O milênio é um tipo de sábado. Porque na ordem da criação, Deus, ele determinou 6.000 anos, 6 milênios, né? 6.000 anos, né? 4.000 anos da antiga aliança, né? 2.000 anos de Adão até Noé, 2.000 anos de Noé até Jesus, a sua vinda, e mais 2.000 anos até a sua segunda vinda, que é a que nós aguardamos. Então, aí vão somar 6.000 anos, que são 6 milênios. E aí vem o 7 milênio, que é o quê? O reino milenar do Cordeiro, é o descanso do Pai. Por isso está explicado aqui. Vocês conseguiram entender? Cada dia da criação equivale 1.000 anos para Deus. Por isso, Deus deu para o homem 6.000 anos, 6 milênios. E o 7º milênio é o descanso do Senhor, é o reinado do seu filho, é onde a terra vai descansar, ela vai ser restaurada, ela vai descansar. Então é nesse descanso que nós vamos entrar, e é esse descanso que o autor da carta está falando aqui. Prestem bem atenção. Vou ler de novo, capítulo 4, versículo 1. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Que descanso de Deus é esse? É o descanso lá do 7º milênio. É o Shabaton. É o milênio do reinado do Messias. Que nenhum de vocês pense que falhou. Olha, tá vendo, Não pense que o descanso de Deus falhou. Não, o descanso de Deus não falhou, não. Ele ainda não chegou, mas ele não falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé. Ou seja, essa mensagem, né? Eles também receberam, mas não adiantou nada. Por quê? Porque não tinha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Não tinha fé. Por aqueles a quem ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme disse o Senhor. Ou seja, eles não entraram no descanso porque eles não creram. Mas nós que cremos pela fé, entraremos nesse descanso, no descanso de Deus. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas, desde a criação do mundo. Pois em certo lugar, ele, no caso Deus, falou sobre o 7º dia. Nestas palavras, no 7º dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dita antes. E se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Então, o autor está falando assim, aquele povo, eles não alcançaram salvação e não entraram no descanso terreno. Eles não entraram na nova Canaã. Mas nós, pela obediência, se nós obedecermos, né?
nós entraremos nesse descanso. Ainda há um descanso para o povo de Deus, né? O sábado, ele está relacionado com descanso, ele está relacionado com tanta coisa. Depois eu vou fazer um estudo sobre o sábado, para colocar esses textos. É coisa maravilhosa. Então, muitas pessoas, né, não conseguem entender dessa forma. Então, eles dizem que hoje, na nova aliança, o descanso é Cristo, que nós descansamos nele. E, em parte, sim, nós descansamos nele. Só que o sábado está além, né? O sábado está além de tudo isso. O sábado não é apenas descansar no Messias, né? Mas é descansar no dia que ele separou, né? E esse descanso, né? Do sétimo dia, do sábado, que é o milênio é o sábado na ordem da criação de Deus. Repetindo aqui, ó. Deus deu, quando ele criou todas as coisas, não, na semana da criação, quando ele forma ali os dias, né? Deus, ele dá para o ser humano 6 dias, cada dia para o Senhor representar 1000 anos. E no sétimo dia, o Senhor, descansa. Então, o sétimo dia não é para o ser humano. O sétimo dia é do Senhor. É o dia que o Senhor separou. Está separado. Esse dia está separado. Esse dia não é meu, não é seu, não é de ninguém. Nem é da família. Esse dia é o dia do Senhor. Ele separou para ele. Então, é justamente na conclusão de todas as coisas. Então, o ser humano, foi dado a ele 6 milênios, 6.000 anos, e na sequência vem o 7º milênio, vem o descanso de Deus, é o reinado do Messias. E quando finaliza esse reinado do Messias, o milênio na terra, na sequência vem o quê? Vem o 8º dia, que é a eternidade, o reinado do Pai. A partir daí não existe mais linha de tempo, não existe mais a terra, é tudo como a gente, né, como era antes, né? Finaliza tudo depois do milênio, né? Depois que passa o milênio, porque a eternidade entra depois do milênio, né? No 8º dia, aí é tudo novo, aí é eternidade. Vocês conseguiram entender que o sábado, ele está envolvido em muita coisa, muita mesmo, e que o sábado, ele é o dia do Senhor? Então, vamos seguir aqui, ó. Porque se Josué ele tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia, tá vendo? Josué não deu descanso para eles, né? Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. E esse descanso sabático aqui, que ele está falando que resta, não é o descanso semanal do sábado do sétimo dia. O sábado é um assunto muito amplo, que não dá para falar aqui, porque o sábado está ligado às festas, o sábado está ligado ao dia de descanso semanal, o sábado está ligado com o dia do Senhor, e o sábado está ligado com o milênio. Olha a importância desse mandamento, né? Então, ainda resta um descanso sabático para o povo. E qual que é esse descanso que resta? É o milênio, onde lá em Isaías 66 diz que toda a carne, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, virá adorar perante o Senhor lá em Jerusalém, né? No governo do Messias. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras. Olha aí, tá vendo? Como Deus descansou das suas. Quando nós, os santos, entrarmos no milênio, cessou as nossas obras. Ou seja, tudo que a gente tinha que fazer aqui neste plano e finalizou. Assim como Deus, né, ele criou no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º dia, 6º, e no 7º, a terra descansou, ele separou aquele dia, abençoou, santificou, desfrutou.
daquele dia. Assim somos nós, né? Como tá falando aqui, ó. Nós temos esse tempo, né, de fazermos todas as coisas aqui embaixo do sol. Mas quando nós formos para lá, a nossa obra aqui, o que a gente tinha que fazer aqui, a gente fez, cessou. É como o autor tá falando aqui, ó. Tá vendo, ó? Portanto, vou voltar aqui, ó, versículo 10. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras. Ou seja, quando a gente entrar no descanso, para a gente entrar no milênio, a gente vai descansar das nossas obras. Todas as nossas obras vão ter ficado no passado. A gente concluiu, né? Você fechou seus olhos aqui. Quando cada um de nós for ressuscitado e entrarmos no milênio com Jesus para reinar com ele como um reino de reis e sacerdotes, a nossa obra ficou toda aqui. A gente já concluiu a nossa obra aqui. Nós não vamos concluir lá nada daqui. Aqui vai ser concluído. Lá é descanso para nós. Como está falando aqui, ó. Como Deus descansou da sua obra. Ou seja, como Deus descansou da sua obra, nós também iremos descansar da nossa. Nós ainda estamos nessa dispensação de tempo, nesse período de tempo que nós estamos aqui fazendo a obra. Nós estamos pregando, levando a palavra, nos santificando, né? Nos preparando para entrarmos nesse descanso. Aí, quando nós entrarmos nesse descanso, nesse milênio, cessou toda a nossa obra. Assim como o Pai, que fez a dele em 6 dias e no 7º ele descansou. Portanto, esforcemo-nos, olha aí, ó. Tem que se esforçar, tem que ter esforço, tem que estudar a palavra, tem que orar, tem que jejuar, tem que ter esforço, tem que matar a carne, tem que matar o eu, né? Negar a si mesmo, tomar a cruz, aguentar a tribulação, aguentar a prova. Tem tudo isso. Esforcemo-nos para entrar neste descanso, para que ninguém venha a cair segundo aquele exemplo de desobediência, tá vendo? Olhe o exemplo daqueles lá atrás que não entraram, que perderam e se esforcem para não acontecer a mesma coisa com vocês. Para que vocês não murmurem, para que vocês não deixem de crer e percam a salvação e não entrem no descanso. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Lembra que eu falei ontem, na aula de ontem? A palavra é viva e eficaz. Por quê? Porque quem é que vivifica? É o Espírito. Por isso que eu disse ontem. Nós temos que ter a palavra, mas junto com a palavra o Espírito. Porque quem dá vida é o Espírito. É o Espírito que vivifica. Então, a palavra sem a unção do Espírito, né? Ela é morta. É igual a fé sem obra. Não existe isso, né? Então, o autor diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada, em algumas versões fala aí, mais cortante que espada de 2 gumes, que penetra, ó, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as instruções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Então, olha aí. Olha que coisa impressionante, ó. A palavra, ela é viva e eficaz. A palavra, quando entra em nós, ela tem que causar em nós mudança, ela tem que gerar fruto. Porque o Espírito habitando em mim, em você, ele vai desenvolver o fruto, que é aqueles 9 gominhos. Lembram dos estudos passados? Ele é um fruto só, que eu comparei a mexerica, né? É como se fosse uma mexerica. Ele é um fruto, mas ele tem 9 gominhos. Então, você não pode dizer que você tem o Espírito Santo de Deus se você não tem o fruto, que é a paz, o amor, bondade, longanimidade, domínio próprio, tudo tem. Não pode faltar nenhum gominho desses aí. Você tem que ser benigno, longânimo, tem que ter tudo isso. Ah, eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas eu não tenho longanimidade. Isso não existe, porque é um pacote completo, é um fruto. E esse fruto, ele não vem faltando, ele é completo. Então,
Nós precisamos, é o que o autor está falando assim, ó. Deus, ele vê tudo, todas as coisas está, para ele está descoberta diante dos seus olhos. Então ele está vendo as intenções dos corações, ele está vendo o seu esforço, ou a falta dele, né? As nossas desculpas, muitas vezes, quando nós dizemos que não temos tempo, isso é mentira. Todos nós temos tempo, o que a gente não tem é prioridade. Talvez a gente gerencie o tempo da gente da maneira que tenha outras prioridades na vida da gente. Mas tempo, sim, a gente tem, todos nós temos. Então, o autor vem dizendo, ó, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nós não teremos desculpa, né? E todos nós havemos de prestar contas para Deus individualmente. Cada um dará conta de si. A palavra diz que o pai não vai dar conta do pecado do filho, nem o filho dá conta do pecado do pai. Não. Cada um dará conta de si, é individual, e do seu pecado. Então, queridos, vamos nos esforçar. Tem que ter esforço, tem que ter renúncia, tem que ter choro, tem que ter quebrantamento, tem que ter força de vontade, mudança de hábito, mudar os hábitos da gente. Queridos, não é fácil. Não, mas não é mesmo. Não é fácil, é por isso, por não ser fácil, é que poucos vão entrar para a porta, como Jesus falou. Poucos são os que dão por ela, né? Porque a porta, que é Jesus... agora eu lembrei, vou falar algo para vocês. Vocês já viram alguém falar que a porta da graça vai se fechar? Eu quero deixar um desafio, que eu quero que você procure na sua Bíblia essa frase, porta da graça. Se você achar, você manda para mim. Porta da graça, porque eu vejo as pessoas falando assim, ó, que a porta da graça, ela tem um tempo aberto, que se as pessoas não aceitarem Jesus, essa porta vai se fechar. Mas eu procurei na Bíblia, eu não encontrei. Porque quem é a porta? A porta é Jesus. Não é verdade? A porta é Jesus. A Bíblia relata sobre a porta, sobre o caminho, mas eu nunca vi na palavra de Deus, né, dizer que existe a porta da graça, né? E nem que essa suposta porta da graça vai se fechar e ela tem o tempo para ficar aberta. Por quê? Porque a porta é Jesus, né? A porta é Jesus. Então, vamos nos esforçar para entrar por ele, que é a porta, né? Que é a porta e que é o caminho. Para que nós não venhamos nos perder, porque a porta no singular, né? Que nos conduz à salvação, à vida eterna, ao caminho, é um só. Jesus, ele é a porta, é por ele que nós entramos, né? Só que existem outras portas. Quando Jesus falou assim, ó, para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra que é Jesus, a rocha, não é Pedro, Pedro não é pedra, Pedro não é fundador de nada. Pedro, ele é uma pedrinha, né? Então Jesus falou assim, tu és Pedro, e sobre esta porta edificarei a minha igreja, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas, no plural, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Você entende esse versículo? Por que Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, né? Me digam aqui se vocês entendem esse versículo. Então, queridos, a porta, não existe fechamento da porta da graça. Se você achar... Bom, eu não achei. Se você achar, você manda para mim ajudar. Porque eu não vi isso daqui, né?
que a porta da graça vai se fechar e você tem que, né, aceitar Jesus correndo, porque senão depois que fechar a porta da graça... Gente, que coisa é essa, hein? Você imagina assim, é um tempo determinado, né? Que a gente não sabe, mas que, segundo essas pessoas que dizem isso, vai chegar um tempo que essa porta vai fechar, que é Jesus, e ninguém vai ter acesso a ele. E que o Espírito Santo vai se retirar da terra, né? É o que eu vejo muitas pessoas dizer. E isso não é bíblico. Porque o Espírito Santo, queridos, ele não se retira da terra. Ele vai deixar de agir nas pessoas que não querem contar com a palavra de Deus. As pessoas que não querem se arrepender, as pessoas que não querem aceitar Jesus como Salvador da sua vida. As pessoas que estão com o coração endurecido, né? É o que o autor fala aqui, ó. Não endureça o coração para a palavra. Não aceita a palavra, não rejeita a palavra. Então, nessas pessoas, o Espírito Santo não tem como agir, porque elas não querem, elas estão rejeitando. Mas o Espírito Santo do Pai, ele não vai se retirar. Pelo contrário, ele vai continuar e vai potencializar na vida de todo aquele que tem buscado. Todo aquele que tem pedido a Deus, né, a porção dobrada do seu espírito. Então, esse negócio de que tem uma porta da graça que vai se fechar, que tem um tempo que quando ela se fechar, e ninguém sabe quando é que ela vai se fechar, que não adianta mais, que ninguém será salvo, eu, de fato, nunca vi isso na palavra. Porque, para mim, existe sim uma porta, né, que é Jesus. Que por ele... que a porta nós temos acesso a Deus e a salvação. Então, queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Estude na sua casa, pegue a sua Bíblia, vá para um cantinho aí e estuda o capítulo 3, o capítulo 4 de Hebreus, que você consiga, né, adquirir ainda mais conhecimento daquilo que eu passei aqui para você. Eu não sou formada em nada, não tenho teologia, mas o pouco que eu entendo, o pouquinho que eu entendo, eu venho aqui para compartilhar com vocês, para que os meus irmãos sejam edificados, né, nessa palavra, que assim nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então, queridos, meditem nessa palavra, se esforcem, precisamos nos esforçar, porque sem santidade ninguém verá Deus, e santidade requer muito esforço e muita renúncia. Então, queridos, fiquem todos aí na paz do Eterno e até o próximo estudo, tá bom? Esses capítulos que são mais curtinhos, eu vou fazendo 2, né? E aí, quando tiver um capítulo maior, aí eu faço em um vídeo só para não ficar muito longo, tá? Cheiro, meu povo, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, o seu emprego, aonde você estiver. Que o Pai esteja com você por meio do seu Espírito Santo, tá, querido? Cheiro.